Amém? Glória a Deus, muito feliz nessa noite. Nós temos chegado à casa do Senhor. Eu quero estar convidando a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 6, o verso de número 35. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, digam amém? Amém. Amém, vou estar lendo. Versículo 35 diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Meu Deus. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de estar lendo mais 3 versículos que vão ser importantes nesta palavra. Se os irmãos quiserem acompanhar, amém, mas se quiser pode só prestar atenção. Vão ser 3 versículos que vão nos dar alguns pontos importantes dessa palavra. O primeiro deles é o versículo 11, desse mesmo capítulo 6, que diz assim: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. O próximo é o versículo 30, que vai dizer assim: Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? E o versículo de número 63, que vai dizer assim: O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Amém? Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido. É um texto que vai contar ali do milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. Um grande milagre, uma palavra que normalmente a gente escuta muitas pregações sobre ela. E esse mesmo texto ele vai estar relatado no Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e também aqui no de João. Cada um tem uma narrativa diferente, um jeito de contar essa história, mas o texto de João é interessante porque ele traz alguns detalhes, algumas informações adicionais sobre intenções de Jesus, sobre coisas que ele estava pensando e sobre coisas que ele estava ensinando, e inclusive do contexto do sermão que ele dá logo em seguida, que é o sermão quando ele declara que ele é o próprio pão da vida. Mas no capítulo aqui que nós lemos no início, o Senhor vai fazer ali a multiplicação de pães e peixes. A Bíblia vai dizer que ele estava vindo já de uma travessia, de passar ali do mar da Galileia, e uma grande multidão estava acompanhando, porque estava vendo os sinais e as maravilhas que ele estava operando. E ali, num determinado momento da caminhada, uma grande multidão vindo atrás dele, vai se avançando as horas, e ali vai se tendo a necessidade de alimentar aquela multidão. E Jesus vai transmitir essa necessidade aos seus discípulos. Ele vai comunicar a eles dizendo que está se avançando as horas e que a multidão precisa ser alimentada. Alguns dos evangelhos vão trazer esse diálogo de uma forma diferente, mas o que eu acho interessante é que todos mostram que o Senhor, ele ali provocou os discípulos a pensar o que seria feito com aquela grande multidão. E ele deixou claro que a intenção não era despedi-los com fome para que eles fossem para casa. E aqui, nesse texto de João, vai dizer que em um determinado momento desse diálogo, do Senhor dizendo como que eles iriam alimentar essa multidão, André vai se levantar e vai dizer que no meio da multidão tem um rapaz que está com 5 pães e 2 peixinhos. Ele diz isso, só que logo em seguida ele diz: mas o que é isso para tanta gente? E eu acho isso muito interessante porque ele teve uma ação de fé e logo em seguida ele já abandonou a fé que ele tinha acabado de ter. Porque numa multidão de 5.000 homens, alguns evangelhos vão dizer fora as mulheres e crianças, você virar para Jesus e falar que tem alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos, isso é um ato de fé, porque
é uma quantidade absurda para o tanto de gente que tinha lá. E ele teve fé ao dizer isso, ele teve fé a apresentar que não é um cenário que não tinha nada, tinha alguma coisa ali, podia ser pouco, mas tinha. Só que ao mesmo tempo que ele apresenta logo em seguida um empecilho, porque ele diz o que é isso perante tamanha multidão. E eu acho interessante porque o Senhor, ele não pede para que nós tenhamos a solução dos problemas, porque Ele sabe que nós somos falhos, pequenos e que nós não temos a solução. Só que o Senhor também não nos pede para que nós apresentemos os empecilhos perante Ele. Ele é Deus, Ele conhece os empecilhos. O que o Senhor espera de nós é que nós apresentemos o que nós temos, que nós apresentemos a nossa verdade. A solução do problema Ele tem, os empecilhos Ele conhece. Você só precisa apresentar o que você tem diante da presença dEle. Quando você estiver orando, você vai pensar nas suas situações, cada um tem as suas situações no dia a dia, mas você não precisa apresentar para Deus o porquê aquele problema é grande, e você também não precisa saber como ele vai se resolver na sua vida. Você só precisa dizer para Jesus a sua verdade. Dizer: Senhor, eu não sei como isso vai se resolver, mas olha, eu tenho fé no Senhor. Senhor, eu não sei como isso vai se resolver, mas Deus, que os meus recursos, tudo que eu tenho, eu coloco perante o Senhor. O que o Senhor quiser fazer com isso aqui, eu ofereço perante Ti. Senhor, isso aqui é a minha verdade, isso aqui é o que eu tenho hoje. O Senhor pode trabalhar da forma que o Senhor quiser. O Senhor não espera de você a solução e também não precisa que você apresente as dificuldades, só a sua verdade, o que você tem. E ali o texto continua dizendo que eles vão trazer essa quantidade, esses 5 pães, esses 2 peixes perante o Senhor. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que Jesus vai dar graças antes de multiplicar. Meu Deus! E eu acho isso muito interessante porque no momento em que Jesus dá graças, o que tem na mão dele são 5 pães e 2 peixinhos. Mas naquele momento ele está dando graças ao Deus dele. Então, o que eu entendo é que nós temos que dar graças já com o que está nas nossas mãos. Porque Jesus ele dá graças naquele momento, não porque Jesus se contenta com 5 pães e 2 peixinhos, mas porque Jesus sabe o que Deus pode fazer através do que está na mão dele. A gente não pode ser conformado. Jesus não quer filhos conformados. Quando eu digo para a gente dar graças com o que a gente tem, não é dando graças dizendo: tá bom, eu tenho esse pouquinho aqui, eu vou viver com esse pouquinho e morrer com esse pouquinho e tá tudo bem. Não, é dar graças porque você crê em quem te chamou e no que Ele vai fazer com aquele pouquinho que está nas suas mãos. É dar graças porque você sabe que os 5 pães e 2 peixinhos que estão na sua mão naquele momento são apenas o início de um grande milagre que vai acontecer na sua vida. É isso que Jesus está fazendo naquele momento. E eu fico pensando que depois daquele feito, quando as pessoas foram falar, inclusive a gente fala dessa forma no nosso meio, a gente fala assim: o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. O milagre aconteceu quando tinha só 5 pães e 2 peixinhos. O pouco que está na nossa mão agora faz parte do testemunho que a gente vai contar lá na frente. É pouco mesmo, mas quando a gente for contar o testemunho, a gente vai se alegrar dizendo: olha, você não está entendendo, o que tinha na minha mão era só 5 pães e 2 peixinhos, mas o que Deus fez através disso foi algo que se multiplicou, que chegou na minha família, que chegou na minha casa, que chegou no meu ministério. O Senhor fez algo tremendo, mas o que tinha na minha mão era só 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou ministrando na sua vida hoje é que o que tem na sua mão é só parte do seu testemunho, do que você vai contar amanhã perante a presença do Senhor. E ali o Senhor ele vai multiplicar esses 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele repartia entre os discípulos, e os discípulos estavam repartindo, estavam distribuindo entre a multidão. Então Jesus estava ali repartindo e multiplicando e entregando no meio deles, e eles estavam passando adiante. E aqui isso também me chama atenção, porque isso me fez pensar com o que nós estamos transmitindo para as pessoas. Porque naquele momento os discípulos eles estavam transmitindo algo que eles estavam recebendo de Jesus. Eles não estavam transmitindo coisas que eles acharam, eles não estavam transmitindo mentiras, eles não estavam transmitindo fofocas, eles não estavam transmitindo disse-me-disse, eles estavam transmitindo aquilo que eles estavam recebendo da parte de Jesus.
E eu creio que é esse o nosso papel, principalmente como já foi dito aqui, em dias como hoje, em dias tão difíceis, em dias em que as coisas estão mudando, em que a gente está vendo notícias tão ruins. A gente não tem que transmitir essas notícias, transmitir essas coisas ruins. A gente tem que transmitir aquilo que nós temos recebido de Jesus. E o que nós temos recebido de Jesus são palavras de vida eterna, irmãos. O que nós temos recebido de Jesus são as palavras que são ministradas aqui nesse altar. É o devocional que você tem com o Senhor na sua casa. São palavras de vida, de esperança, de força. São essas palavras de verdade que nós temos que estar transmitindo, porque são elas que nós temos recebido do Senhor. Nós não devemos passar adiante nada que o mundo nos dá, ou nada que provém de nós mesmos. Nós devemos passar apenas aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor Jesus, porque é isso que vai edificar vidas, é isso que vai trazer alegria, paz, vida para a vida de alguém que está precisando muito. São as palavras e as coisas que nós temos recebido da parte do Senhor. E ali esse texto ele vai continuar dizendo que a multidão ela se alimentou daquilo que o Senhor deu a eles. E o que eu acho muito interessante, que inclusive é um dos versículos que eu li aqui com os irmãos, o versículo de número 11, vai dizer que eles comeram de acordo com o quanto eles queriam. Eu acho isso muito forte, porque podia dizer que Jesus deu uma medida para que eles não morressem de fome, ou deu uma medida para que eles conseguissem voltar para casa sem reclamar, mas não, a palavra diz que eles comeram o tanto que eles queriam. Tudo quanto eles queriam, o Senhor deu a eles. É a medida que eles se fartaram naquele dia. Mas isso daqui vai fazer um impacto um pouco mais para frente. Mas guarde isso, eles comeram naquele dia um pão multiplicado na medida que eles queriam. E ali a história vai continuar dizendo que eles estavam maravilhados, eles ficaram alegres naquele momento. Alguns estavam dizendo que sim, era esse o profeta que eles estavam esperando, era esse que eles estavam aguardando. Então Jesus vai sondar a intenção ali dos corações, e Jesus vai perceber que eles vão querer proclamá-lo rei à força. E nós sabemos que no ministério de Jesus, a intenção dele nunca foi estabelecer um governo terreno, ser um rei aqui na terra. Não é para isso que Jesus veio, e não é isso que ele veio anunciar. Então Jesus, vendo essa intenção no coração deles, ele vai pedir para que os discípulos entrem no barco, para que eles passem para outra banda, e Jesus também vai despedir a multidão e vai se afastar para orar. O texto em Mateus e em Marcos detalha melhor isso, que ele primeiro manda os discípulos saírem, depois ele despede a multidão e se afasta para orar. Mas você lendo um pouquinho o contexto que vai se seguir, você percebe que a multidão, apesar de saber que Jesus os despediu e que ele se afastou para orar, eles pensavam que Jesus ainda estava ali, naquela região, naquela banda de terra, vamos dizer assim. Eles não tinham contado que Jesus já teria atravessado. Na cabeça deles, Jesus se afastou para orar, mas ele voltaria ali para o meio deles. Mas o que eu acho interessante neste momento aqui é que a multidão, ela não tem instrução. Eles caminham e andam de acordo pelos que eles veem de movimento, pelos milagres, pelos sinais. Eles escutam alguém dizendo em algum determinado momento: olha, eu soube que Jesus vai passar por tal lugar. Olha, eu soube que Jesus vai dar um culto em X lugar. Olha, eu soube que vai acontecer um negócio ali. Um dos discípulos de Jesus já confirmou presença, então eu acho que ele vai estar lá. E eles caminham por isso, pelo que eles escutam, por burburinhos. Eles caminham pelo movimento, mas eles não caminham por instrução. Mas os discípulos, eles não apenas caminham com Jesus, então eles sempre sabem onde o mestre está, mas eles andam por instrução. Quando Jesus não chama eles para dizer, vamos para um lugar, Jesus diz, vai e faz isso. Eles estão sempre com uma palavra de instrução sobre a vida deles. Agora a multidão, ela só segue movimento, ela só segue ali um conjunto, vê o pessoal se reunindo, eles vão junto também.
E o que eu acho interessante nisso é porque isso é muito semelhante às nossas vidas. Nós encontramos por aí muitas pessoas que elas andam por movimento. Elas dizem, olha, em tal lugar vai ter um congresso X e vai ser bênção. Olha, em tal lugar vai ter um culto tal e vai ser bênção. Naquele lugar vai estar o profeta tal, que ele diz isso, ele faz isso e vai ser bênção. Mas quem é discípulo de Jesus, ele não depende do movimento para encontrar Jesus, porque ele anda com Jesus. Ele acorda e ele sabe onde encontrar Jesus. Quando ele passa por uma dificuldade, ele sabe como clamar a Jesus. Quando ele está indo para algum lugar, ele não segue ali influências, ou que os amigos disseram, ou que alguém aconselhou. Ele se lembra que Jesus já deu instrução para ele fazer alguma coisa. Então quem é discípulo não anda por movimento, não anda por sinais, não anda ali por disse-me-disse. A gente anda por instrução do Senhor. A gente anda com o nosso Deus. A gente tem direção no nosso dia a dia. Porque, inclusive, foi tremendo a palavra ministrada aqui alguns dias atrás, através da vida do Ronaldo. Hoje em dia tem muita influência, tem muita coisa dizendo o que é pra gente seguir, como é pra gente fazer. E você vê todo mundo se ajuntando num determinado lugar, fazendo só uma coisa, fazendo tudo igual. E na verdade nós não temos que andar por isso, nós temos que andar por instrução. Até porque, irmãos, a instrução que o Senhor tem para a minha vida, nem sempre é a instrução que Ele tem para a sua vida, mas ambas são instrução da parte do Senhor. Tem vezes que o Senhor quer chamar Pedro, Tiago e João, e Ele quer tirar e Ele quer separar, mas isso não quer dizer que o restante dos discípulos não são escolhidos, mas é porque em certos momentos o Senhor tem algo específico para mim que não é para você, e algo para você que não é para mim. Então nós temos que andar por direção. Nós sabemos onde encontrar o nosso Deus. Isso que eu acho tremendo. Os discípulos, eles não precisavam que alguém dissesse, Jesus vai estar em algum lugar. Eles sabiam onde Jesus estava, porque eles estavam com Jesus. Eles acordavam com Jesus, eles sabiam onde Jesus está. E em certo momento, o próprio Jesus vai dizer que o Senhor nos fez amigos, porque nós sabemos o que Ele está fazendo. Ele nos fez conhecidos os seus planos. Então, siga por direção do Senhor. Não siga o que você vai ouvir de colegas nas redes sociais. Não siga nem mesmo os seus achismos, porque a própria Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. Siga por direção do Senhor, porque Ele tem algo para mim, tem algo para você. Eu não sei se você já pensou no que você vai fazer amanhã. Provavelmente sim, porque nós gostamos de planejar o nosso dia, às vezes a nossa semana. Quem é muito organizado planeja até um mês. E se você planejou, imagina o que Deus já sonhou para você, o que Deus já sonhou para a sua vida. Se você tem planos, se você tem sonhos, imagina os sonhos, os planos que o Senhor tem para você. Ele tem direção, e quando a gente está debaixo da direção do Senhor, a gente não cai em ciladas do inimigo, porque o inimigo prepara ciladas. Ele não tem o poder de trilhar os caminhos da nossa vida, mas Ele tem o poder de preparar ciladas. E se a gente não estiver sob a direção do Senhor, é muito mais fácil que a gente caia em alguma delas. Mas quando a gente está andando com o Senhor, acorda com o Senhor, faz dele a nossa instrução e a nossa direção, não tem como o inimigo nos pegar nas ciladas, nas mentiras, nos tropeços dele, porque nós estamos guardados na presença do Senhor. Então que nós não queremos ser multidão, porque nós somos discípulos, nós temos instrução sobre a nossa vida. Deixa a multidão seguir os seus próprios meios, os seus próprios caminhos, os seus próprios falares, mas nós vamos seguir a Jesus o tempo todo. Glória a Deus. E é interessante também porque se você parar para pensar, aquele ambiente, aos olhos dos discípulos, devia ser um ambiente agradável. Estava um monte de homens e mulheres, famílias sentadas, porque a Bíblia conta que o Senhor pediu para eles se assentarem em um campo, e ali estava acontecendo um milagre. As pessoas estavam alegres, dizendo, esse aí é o Messias que eu estava esperando. Todo mundo alegre, comendo um pão de milagre multiplicado. Então imagina o quanto esse parecia aos olhos deles ser um ambiente feliz. Mas o Senhor os pede para que eles se retirem dali. Tem vezes que a gente não vai entender as instruções que o Senhor está dando. Mas quando Jesus manda eles se retirarem, Jesus já reconheceu que aquele seria um ambiente que poderia tirar do propósito. E para que os discípulos não saiam do propósito, Ele pede para que eles se retirem. Toda vez que o Senhor nos pedir para nos retirar de lugares em que nós acreditamos ser bênção, em que nós acreditamos ser bom, em que nós pensamos, mas nossa, agora que a coisa estava ficando boa aqui no
meu emprego, agora que eu estava conseguindo arrumar essa casa, deixar ela do jeito que eu queria, agora que eu estava começando a entrar ali no ministério, fazendo algumas coisas, agora o Senhor está pedindo para eu me retirar, mas o Senhor sabe quando um ambiente pode te tirar do propósito. Então apenas creia na instrução que Ele está te dando, creia para onde Ele estiver te mandando, mesmo que naquele momento pareça que Ele está te tirando de um lugar agradável, o Senhor Ele está na verdade direcionando a sua vida para viver coisas maiores. Glória a Deus. E ali naquele momento, os discípulos eles vão atravessar primeiro, Jesus vai se retirar para orar. E como eu disse, o texto ele nos dá a sensação que o povo está esperando ele voltar, depois que ele tivesse se retirado para orar. Mas é nesse momento que Jesus vai ter com os discípulos caminhando por sobre as águas. Então ele não vai entrar num barquinho, ninguém vai ver ele entrando num barquinho para encontrar os seus discípulos. Os discípulos atravessam, Jesus encontra com eles caminhando por sobre as águas, como nós conhecemos a história, e eles chegam do outro lado. Eu não vou entrar em detalhes aqui da parte que ele caminha sobre o mar, mas o importante é que ele se encontra com os seus discípulos e eles atravessam. A Bíblia diz que eles estavam atravessando em direção a Cafarnaum. E é tão engraçado porque a multidão, eles estavam tão felizes ali com o pão, com o milagre e tudo, que eles nem percebem que Jesus, na verdade, tinha se retirado dali mesmo, que ele tinha atravessado. E quando eles percebem, eles entram em seus barquinhos também e atravessam em busca de Jesus. Eles vão fazer o mesmo caminho que Jesus fez. E é engraçado porque eles chegam do outro lado e eles vão questionar Jesus, falando: Jesus, quando que o Senhor chegou aqui, né? Porque eles nem viram Jesus se apartando ali. Eles falam: quando que o Senhor chegou aqui? E nesse momento é nítido como o discurso de Jesus com eles vai mudar. Porque já na resposta de Jesus dessa pergunta, Jesus começa a anunciar para eles palavras mais duras, vamos dizer assim, ao nosso ver. Jesus já não vai falar mais sobre milagres, sobre coisas terrenas, mas Jesus vai chamar a atenção deles nesse momento. Quando eles perguntam: Jesus, quando que o Senhor chegou até aqui? Jesus vai dizer que eles estão atrás dele, não pelos sinais, não pelas maravilhas, mas simplesmente porque eles comeram pão e esse pão os fartou, e é isso que eles estavam querendo quando eles chegaram até ali. E Jesus vai tentar ensinar para eles que não é por isso que eles deviam batalhar, não é por esse pão que eles comeram e que fartou eles naquele momento. Ele vai dizer: não é isso que vocês devem pôr os seus esforços, não é por isso que vocês devem batalhar. Vocês devem batalhar pelo que é eterno, pelo que permanece. Jesus vai logo de cara jogar essa palavra para eles. E aí eles perguntam como que eles poderiam fazer a obra de Deus, porque Jesus está dizendo para eles batalharem pelo que é eterno, e eles querem entender como que é essa obra de Deus, como é batalhar pelo que é eterno. E Jesus vai dizer para eles que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, que no caso Jesus estava se referindo a ele mesmo, é crer naquele que o Senhor enviou. E aí é o versículo que eu li aqui com os irmãos, o versículo 30, que eles vão dizer: mas que obras você fará para que a gente creia em você? Que sinais o Senhor dará para que nós possamos crer que você é o Mestre? Eles vão perguntar, eles acabaram de comer um pão de milagre, eles estavam lá do outro lado dizendo: Jesus é esse mesmo que eu estava esperando. Aí quando Jesus lança uma palavra um pouco mais dura para eles, dizendo: olha, vocês têm que batalhar pelo que é do céu, pelo que é eterno, eles falam: tá bom, mas o que você vai fazer para que a gente creia no Senhor? Eles acabaram de comer o pão e comeram o tanto que eles queriam. E por isso que eu pedi muito para os irmãos frisar e guardar isso. Eles comeram, Jesus deu a eles o tanto que eles queriam. Mas já no versículo 30, pouquíssimo tempo depois, eles já estavam insatisfeitos de novo. Eles já estavam querendo ver algo maior. Eles queriam que Jesus se manifestasse da forma que eles acreditavam que Jesus deveria se manifestar. Tanto que logo em seguida o texto vai mostrar que eles dizem que os pais deles comeram maná do céu, que nós sabemos que Moisés sai com o povo do Egito e em um determinado momento o Senhor alimenta eles com o maná do céu. E eles falam para que o Senhor dê para eles daquele maná. Eles acham que é isso que precisa. Para que eles creiam em Jesus, eles precisavam comer uma comida que vem do céu, que é isso que faria com que eles
viessem a crer em Jesus. E Jesus está tentando ensinar para eles que não é isso que na verdade eles estão precisando, não é isso que eles estão buscando. Você percebe que eles tiveram fome um pouco antes e Jesus os alimentou com pão, comida terrena. E logo em seguida eles estavam insatisfeitos. E neste momento que eles se mostram insatisfeitos, Jesus está ensinando para eles, tentando mostrar para eles que o que eles estão buscando não é pão, o que eles estão buscando é saciedade para a alma deles. A alma deles está sentindo falta de algo, e quando a alma sente falta de algo, eles começam a pedir coisas. Eles acham que eles querem pão, eles acham que eles querem maná, mas na verdade o que está acontecendo dentro deles é que a alma daqueles homens, daquelas mulheres está com fome, e eles não sabem do que eles estão precisando, e eles começam a pedir coisas. Mas na verdade, o que eles estão precisando é ser saciados. O que eles estão buscando dentro do interior da alma deles é ser saciados. É algo que trouxesse paz, que trouxesse ali a bonança para aquele espírito assim conturbado que eles estão sentindo. E aí neste momento, Jesus vai apresentar a solução para eles, que é o texto central que a gente leu aqui. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Ele diz: quem vir até mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele ministra essa palavra. Mas na verdade ali eles estão tão carnais, eles não estão conseguindo entender que Jesus está falando de coisas do alto. E Jesus está tentando explicar para eles: vocês não estão querendo milagres, vocês não estão querendo ver mais sinais, o que vocês querem é saciedade, e a única coisa que vai saciar vocês sou eu. É isso que Jesus está tentando ministrar na vida deles naquele momento. E parando para pensar nisso, eu comecei a observar alguns sinais que o nosso corpo terreno, ele apresenta quando ele está com fome. Alguns sinais a gente já conhece, que é a fome corriqueira que a gente passa no dia a dia, que seria quando a gente fica com fome, a gente costuma ficar irritado, a gente costuma ficar de mau humor, tudo meio que estressa a gente fica sem foco, porque quando a sua barriga começa a roncar de verdade, é muito difícil se concentrar em qualquer outra coisa que não seja o ronco da sua própria barriga. Você escuta só o que está dentro de você, porque você está com fome. E ali, esse é normalmente o estágio de fome que a gente conhece, que a gente às vezes passa no dia a dia por demorar entre uma refeição e outra. Mas se a fome ela persistir, ela causa outras coisas mais terríveis na vida de alguém. Se a fome ela persistir, ela vai causar perda de massa, perda de gordura, ela vai causar perda de massa muscular e de gordura também. Então a fome aos poucos ela vai consumir tudo que você um dia teve. Tudo que um dia teve no seu corpo, ela vai começar a consumir isso. Ela vai causar mudanças psicológicas. A ciência diz que normalmente o indivíduo com muita fome ele vai começar a ficar apático e depressivo. Se a gente já com um pouco de fome já fica de mau humor, é fácil imaginar que uma fome extrema vai causar ali um estado de apatia e depressão. Em estágios mais avançados da fome, ela vai causar uma coisa chamada raquitismo, que eu achei muito interessante, que é um amolecimento dos ossos. Os ossos, eles perdem a sua estrutura. Aquilo que dava estrutura para um ser humano se amolece, ele fica sem estrutura. Em estágios ainda mais avançados da fome, ele vai inibir o crescimento, o desenvolvimento. Tudo que era para alguém crescer, desenvolver, não vai mais. A fome ela vai parar isso. Porque o ser humano em si ele está ali mal alimentado. E ainda, num determinado estágio, a fome ela vai abaixar a imunidade de uma pessoa. Ela vai deixar essa pessoa mais suscetível a contrair doenças. E aí você pode pensar, por que eu estou dizendo tudo isso de sintomas, de fome? O que isso tem a ver com a palavra que está sendo ministrada aqui? Mas é porque às vezes na nossa vida espiritual nós estamos demonstrando sinais de fome e nós nem sabemos disso. Às vezes tem dias que nós estamos nos sentindo tão mal-humorados, a gente nem sabe de onde está vindo a origem desse mau humor. A gente olha para A, para B, parece que todo mundo está irritando a gente.
Tem dias que a gente não consegue focar em nada. Até fazer uma oração, ler a Bíblia ou fazer algo do seu trabalho é difícil. A gente fica sem foco, parece que está difícil concentrar em qualquer coisa. Tem momentos que a gente começa a ficar triste e tem vezes que a gente nem entende de onde que está vindo a origem de uma tristeza que está vindo na gente. A gente se sente fraco e a gente não sabe por que a gente está fraco. A gente se sente triste e, como eu disse, em estágios mais avançados, começa a se perder a estrutura, começa a se afetar os outros membros, começa ali a causar a deficiência do corpo inteiro, como um todo. E tudo isso, quando a gente começa a sentir na nossa vida espiritual, é fome. É a falta de Jesus. E eu fiquei meditando muito, eu falei, Senhor, mas normalmente a palavra ali é para crente. Como que eu vou falar que está faltando Jesus no meio de crentes, no meio de pessoas que servem a Deus, que conhecem o Senhor, que vão estar no culto adorando ao Senhor? E o que eu tenho mais forte para ministrar em respeito a isso, irmãos, é porque antes de ministrar essa palavra foi o que me levantou em um dia no início desse ano, em um dia em que eu estava me sentindo fraca, em que eu estava me sentindo estranha, em que nem eu sabia entender direito por que eu estava me sentindo daquele jeito. E quando eu li essa palavra, eu entendi que a minha alma estava com fome. Não é que eu me afastei, não é que eu me desviei, não é que eu neguei Jesus, mas na minha alma, no meu dia a dia, no meu acordar e no meu deitar, estava faltando mais de Jesus. E eu estava com sinais de fome na minha vida. É meio forte a gente ministrar isso e dizer, mas eu acompanho Jesus, eu estou com Jesus, eu não me desviei, mas às vezes, irmãos, está faltando mais dele em nós, no dia a dia. E para exemplificar bem isso, eu gosto muito de comparações, o Senhor fala muito comigo em comparações. Se a gente se alimentar bem em 3 dias da semana e nos outros dias a gente não se alimentar tão bem, a nossa alimentação é uma alimentação ruim. A nossa alimentação não é uma alimentação equilibrada. E por isso que a gente precisa de Jesus todo dia, com constância. É no nosso acordar, é no nosso deitar. E isso não é um convite para que nós nos tornemos religiosos, para que nós comecemos a dizer tudo, o sangue de Jesus tem poder, não, isso aqui não pode, isso aqui eu não vou, não é isso. Mas é você começar a ver que Jesus ele está com você em todos os segundos do seu dia. Um dia desses eu orei em relação a uma situação que eu queria simplesmente conversar com uma pessoa e eu estava meio apreensiva com essa conversa. E fazendo ali a oração, irmãos, na hora que eu estava conversando, eu sentia a diferença daquela conversa. Eu sentia a diferença do que é você consagrar pequenas coisas ao Senhor, do que é você fazer do Senhor verdadeiramente o seu amigo, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. É no devocional ali do seu dia, na hora que você acorda, sim. É na sua oração que você faz antes de dormir, sim. É no jeito que você adora na igreja, sim. Mas é em tudo, é a gente parar de segregar Deus aos momentos da nossa vida que a gente acha que cabe Deus. Deus ele está em todos os momentos. Jesus precisa estar em toda a sua alimentação. Não adianta só tomar um café da manhã e deixar o dia todo sem comer. Não adianta ali tomar só a sua janta e ficar o dia todo sem comer. Jesus está nos convidando para uma vida como um todo, mais próxima dele. Colocando tudo perante a presença dele, colocando detalhes perante a presença dele. Essa palavra veio de encontro à minha vida e eu entendi perfeitamente o quanto Jesus estava querendo entrar em coisas em que eu achava que por algum motivo eu não podia apresentar diante da presença dele. Por algum motivo eu podia resolver sozinha. Mas depois dessa palavra eu entendi que eu posso colocar Jesus em absolutamente tudo. Glória a Deus. E é isso que vai fazer a diferença, porque quando eu estiver pensando em algo que não agrada a Ele, Ele vai me dizer que não é esse o caminho. Ele vai me dizer para onde que é para seguir. A nossa alma, ela vai pedir muitas coisas, como aquele povo estava pedindo. Eles achavam que era pão, eles achavam que precisavam do maná, mas na verdade tudo que a alma deles estava procurando era saciedade. E Jesus estava explicando isso claramente. Eu sou a saciedade que você precisa. Eu sou o preenchimento que você precisa. Eu sou a força que você precisa. Eu sou o socorro que você precisa. Eu sou o livramento que você precisa. Eu sou o andar que você precisa. Eu sou a santidade que você precisa. Eu sou a coragem que você precisa. Eu sou a ousadia que você precisa. Aquela situação que você pôs diante de Deus falando, Senhor, eu não faço ideia de como vencer isso aqui. Eu precisava avançar nesse estudo, eu precisava
precisa. Não existe divisão entre o que cabe a Deus e o que cabe a nós. A nossa vida está posta diante de Deus. Quando nós dizemos, nós aceitamos Jesus como meu único e suficiente Salvador, a gente entregou a vida para Ele, a gente entregou tudo para Ele. A gente disse, é Ele que dá as ordens agora, é Ele que vai dizer como é para me acordar, como é para me deitar, é Ele que vai me dar o direcionamento para me vencer, é Ele que vai dizer quando é para parar, é Ele que vai dizer quando é para andar, é Ele que vai dizer quando eu estou precisando mudar a minha atitude, é Ele que vai me dizer quando eu preciso me calar, é Ele que vai dar a instrução. O Senhor fala muito sobre instrução, sobre estar perdido. Ele é a direção, Ele é o alimento, Ele é a completa saciedade. Por isso que no verso 35, Jesus ele se compara ao pão e ele já diz que quem crê nele jamais terá sede, porque ele está dizendo, eu sou a completa saciedade que você precisa. E diferente do que você acabou de me pedir, que eles tinham acabado de pedir pão, eu nunca vou te devolver essa sensação de fome. O pão, o que a gente come numa hora e logo em seguida aquilo já foi consumido, a gente já quer mais. O que Jesus está dizendo é que quem for até Ele, quem crê nele, jamais vai voltar a ter fome e a ter sede. E o interessante, irmãos, é que ele vai dizer, quem vem a mim, e logo em seguida quem crê em mim. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é que nós precisamos ir até Ele todos os dias e crer nele todos os dias. Aleluia. Hoje aqui nós estamos reunidos, nós estamos num ambiente de fé e, sendo sincera, é mais fácil crer quando nós estamos reunidos e quando nós estamos num ambiente de fé. Mas o que Jesus está chamando é para que nós venhamos a ir até Ele e crer nele quando nós estivermos sozinhos, quando chegar o dia mau, quando chegar o momento de dificuldade. É ir até Ele e crer nele todos os dias para que a nossa alma seja verdadeiramente saciada. Não há fome para quem vai até Jesus e para quem crê nele. E é um conjunto, não adianta você apenas ir até Jesus. Se você ir até Jesus em algum momento e você não crê no que Ele pode fazer, em algum momento o seu corpo vai começar a sentir sede, a sua alma vai começar a sentir falta de alguma coisa de novo. Mas vá até Ele crendo que Jesus é o nosso Salvador, é o Senhor, é o Rei dos Reis e que Ele anda conosco todos os dias. Ele está nos prometendo uma saciedade eterna, algo que nunca vai passar, algo que vai conosco até a consumação dos séculos, na promessa que Ele nos fez de nos buscar. Algo que nós precisamos para conseguir batalhar contra esse mundo mal. Não tem como você querer falar de Efésios 6, de falar de uma batalha espiritual, sem você estar alimentado. Imagina um soldado se apresentando para a batalha raquítico, sem ter nada nele ali para poder lutar. Ele precisa estar alimentado, ele precisa estar forte. Aí sim é possível combater o inimigo que vem contra a vida dele. Nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos estar saciados. E o único que vai trazer isso para as nossas vidas é Jesus. É mais de Jesus nos nossos dias, é mais de Jesus no nosso falar, mais de Jesus no nosso andar. É isso que eu estou ministrando aqui nessa noite, é isso que o Senhor falou no meu coração. É mais de Jesus na nossa vida. Nós não, volto a frisar isso novamente, nós não nos afastamos, nós não negamos, nós não nos distanciamos, nós não negamos Jesus, mas Ele está nos convidando a ter mais dele nas nossas vidas. Ele está nos convidando a ter aquela situação que talvez alguns de nós já tenhamos passado, de alguém olhar para você na rua e falar, você é crente, né? É porque você está transmitindo o que está na sua vida, o que está saciando a sua alma, a paz que tem na sua alma. É isso que o Senhor está nos convidando nessa noite para o nosso próprio bem, para que nós possamos nos alegrar nele e na presença dele. Eu convido os irmãos a se colocar de pé neste momento, para nós estarmos fazendo uma oração, em seguida estarmos louvando ao Senhor. Eu não sei de que forma você vai ter recebido essa palavra. Eu me lembro o dia que eu ouvi ela, que foi claro aonde eu estava precisando mexer, aonde o Senhor estava falando comigo que estava precisando demais. Mas nesse momento coloca diante do Senhor aonde que você sabe, você e Ele, só você conhece a sua alma, aonde você sabe que está precisando demais
da presença dEle e do agir dEle na sua vida. Vamos orar juntos em nome de Jesus, amém? Amém. Senhor, meu Deus, neste momento, meu Pai, diante da sua presença, nós nos colocamos, meu Deus, e eu peço, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando, meu Senhor Jesus Cristo, o seu povo neste momento, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe, meu Deus, o quanto, meu Pai, o Senhor falou comigo em determinado momento, e eu peço, meu Deus, que aonde essa palavra precisa ir, aonde ela precisa transformar, no que ela precisa tocar, o Senhor possa estar abençoando neste momento e fortalecendo os seus filhos, meu Pai, com mais do Senhor, meu Deus. Esse mundo, meu Deus, tenta jogar muitas coisas na nossa frente, dizer que nós precisamos lutar mais, que nós precisamos de um novo curso, que nós precisamos de um novo emprego, que o que está faltando na nossa vida é um novo carro, que o que está faltando é a nova casa. Mas, Senhor Jesus Cristo, o que eu creio é que a única coisa que vai dar paz para a nossa alma, Senhor Jesus Cristo, é o Senhor, é o seu poder, é a sua graça, é o Senhor, meu Deus, operando nos nossos corações e nos transformando, meu Deus, de dentro para fora. É o Senhor, meu Deus, fazendo em nós aquilo que só o Senhor pode fazer, que pão nenhum, meu Pai, que nada dessa terra vai ter o poder de fazer em nós e por nós, mas que só o Senhor pode operar nas nossas vidas. E eu peço que o Senhor opere nas nossas vidas para que nós possamos transmitir isso adiante, meu Pai. O Senhor sabe quantas vidas nós vamos encontrar e o que nós vamos precisar refletir, o que nós vamos precisar ter dentro de nós para falar com essas vidas. E eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja nos ensinando, meu Pai, a ter mais do Senhor nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso modo de acordar e no nosso modo de deitar, no nosso modo de orar e de nos posicionar diante da presença do Senhor, meu Deus. Que nós estejamos debaixo de toda a instrução do Senhor que vem do céu e que todo mal, meu Deus, que queira vir contra a vida dos teus filhos, meu Pai, seja de qualquer forma, seja querendo tirar eles, meu Pai, da sua presença ou da sua direção, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que, meu Deus, sobre as nossas vidas tenha mais do Senhor nessa noite, tenha mais da sua direção e tenha mais do seu querer, meu Deus, para nós, para que nós possamos refletir, meu Deus, que somos um povo de Deus nesse último tempo, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor possa estar abençoando esta igreja, meu Pai, e que, meu Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar em paz, com a sensação de saciedade na nossa alma, que vem do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com o hino neste momento, porque nós precisamos, o que nós precisamos realmente é do nosso Deus. Aleluia. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta